Pedro II, 4 de julho de 2022. Estamos aqui no 10º programa Direito e Você, um programa idealizado pelo Escritório de Advocacia Mauro Benício Júnior Advogados Associados. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse canal, que é um canal que se propõe a ter conteúdo, a ter informações de direito, a ter informações sobre vida prática de cada um de nós, a tratarmos aqui dos mais variados temas. Nós estamos no Instagram, Mauro Benício JR Advogados, e também estamos no YouTube, Mauro Benício JR Advogados Associados. Venha, se inscreva e construa conosco esse programa. Já tratamos de vários assuntos. Hoje, como o nosso 10º programa, iremos tratar aqui de um tema muito relevante, assim como os outros, que é falar sobre de educação, falar sobre transformações de vidas através da educação. E o nosso convidado hoje é mais do que especial, é super especial. É o Raimundo Nonato Alves da Silva. Ele é natural de Pedro II, que tem sua formação acadêmica, que é doutorando em ensino de ciências e matemática pela Universidade Luterana do Brasil, 2022, mestre em ensino de ciências e matemáticas pela Universidade Luterana do Brasil, 2009, bacharelado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, 2007, com especialização em Teoria Geral do Direito, na UFP, em 2009, e Direito Processual Civil na FIJ, 2007, bem como licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, 1999. Ex-professor da Universidade Federal do Piauí e professor efetivo do Instituto Federal. Ele hoje é o nosso diretor do campus do Instituto Federal aqui em Pedro II. Nós estamos falando, daqueles que não conhecem, do Nonatinho Silva, um cidadão magnífico, um homem que tem um senso de cidadania muito forte. Então hoje nós estaremos aqui conversando com ele sobre educação, sobre essa forma de mobilização da sociedade, de transformação da nossa sociedade. A máquina motriz de todo o país civilizado, não é? De todo o mundo, a educação tem o seu papel importante na civilização. E hoje nós estaremos aqui conversando com ele no nosso Instagram. Mais uma vez eu convido vocês a estarem conosco no YouTube, adicionando lá o nosso canal Mauro Benício JR Advogados Associados, como também aqui no Instagram, seguindo a nossa página. Queremos agradecer já a audiência aqui de vocês. Quem quiser também depois assistir esse programa ou repetir, assistir novamente, pode ir lá no YouTube. Estamos aqui aguardando o nosso amigo Nonato Silva a solicitar a sua entrada para que possamos dar início aqui à nossa conversa. Uma conversa franca, uma conversa amistosa, e com certeza nós iremos aprender muito com os ensinamentos, com o conhecimento que tem o Raimundo Nonato Alves da Silva. Estamos aqui aguardando o seu pedido de acesso. Enquanto isso, eu quero agradecer já a vocês aqui que estão aqui presentes, né? Agradecer também aqueles que ajudam a construir esse canal, é o Mais Criativo Social Media, do Paulo Ricardo, um jovem também empreendedor em Pedro II, que também tem um senso de profissionalismo muito grande. Agradecer aqui o Kleber, a Daniele, que já está aqui conosco. Então aqui vamos atender a solicitação aqui do nosso querido Nonato Silva. Poder mais uma vez apresentá-lo a cada um de vocês aqui, o nosso convidado de hoje, que iremos falar sobre educação transformando vidas. Seja bem-vindo, meu querido amigo, cidadão exemplar, como eu falei, Raimundo Nonato Alves da Silva, para quem não conhece, o Nonatinho, como é carinhosamente chamado. Seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer sempre falar com você. Boa noite, doutor Mauro Júnior. Boa noite a toda a equipe, né, de associados, de advogados associados, amigos. Saudar aqui a todos os que já se encontram conosco nessa live. Dizer que primeiro é uma honra, né, receber o convite tão nobre, né? Primeiro para estar conversando com Vossa Senhoria, que sempre é muito quista, é um amigo já de longas datas e que dispensa qualquer apresentação.
né, uma pessoa reconhecida pelo trabalho, reconhecida pelo amor que tem a Pedro II em várias dimensões, para além do direito, para além do mundo jurídico, e também de uma família muito querida. Então, aproveito para saudar e, na oportunidade, saudar toda a sua família e amigos, e também a todos os amigos que vão estar conosco nesse momento, né? Uma honra, é um prazer, né, trabalhar, conversar, um tema tão importante, tão necessário, e ao mesmo tempo tão desafiador como transformar vidas com o instrumental da educação. Meu amigo, eu quero dizer que existem temas, aqui nós já tratamos os mais variados temas que nos empolgam, mas a educação, eu lhe confesso que é um tema que bate mais forte no meu coração, né? E eu queria logo começar aqui para falar um pouco sobre a sua vida com esse tema. Como foi que você começou a falar aqui das suas origens, para aqueles que começam, onde começou a sua educação? Bom, meu amigo Dr. Mauro Júnior e demais amigos que nos acompanham, eu sou de uma família de 7 irmãos, eu sou o caçula da família Silva, e mesmo meu pai e minha mãe com pouco estudo, eles sempre deram todo o apoio desde a infância para que nós pudéssemos estudar. Então eu já tive, né, a oportunidade de nascer na cidade e ter esse acompanhamento, né, minha irmã Jesus mais de perto, meus irmãos, e sempre com essa preocupação de que pudesse estar cuidando de uma vida de estudos. E depois, aos 14 anos, eu fui a Parnaíba, ingressei no Seminário Menor de Parnaíba, onde pude fazer o ensino médio e depois fazer uma caminhada de vida de universidade, né, onde eu depois fui para Teresina fazer o curso de filosofia, depois transferi para Fortaleza, voltei para Teresina para fazer o curso de Direito, e nessa oportunidade fui fazendo concursos para docência, para professor, né, professor da Universidade Federal, professor da Universidade Estadual e de algumas faculdades privadas em Teresina. E daí, na verdade, quando eu me percebi, eu não sei se eu escolhi a educação profissional do ponto de vista, né, de formação e de trabalho e de vida, ou se ela me escolheu, porque quando eu me percebi, né, eu já tinha uma afinidade, um amor, um carinho muito grande por esse mundo da educação, e depois tive uma oportunidade de trabalhar quase 8 anos na Secretaria de Estado da Educação, né, foi um grande aprendizado, além da vida das universidades, e em 2004 fui aprovado no concurso do então Cefet, que hoje a gente chama de Instituto Federal. Então aí agora, dia 25 de agosto, já serão aí 17 anos, né, de Instituto Federal, Cefet para Instituto Federal. E boa parte desse tempo agora já em Pedro II. Né? Então, eu digo, Mauro Júnior, que acaba sendo um sacerdócio, né, porque as pessoas que se dedicam a vida a educar, no sentido de possibilitar, lapidar sonhos, como eu costumo dizer sempre, esse lema, né, lapidar sonhos e celebrar conquistas, é um desafio que nos envolve todo santo dia. Né? É diferente de você ter uma rua, né, com buracos e chegar a máquina para asfaltar e em menos de 24 horas a rua está asfaltada. Em educação, não. É todo santo dia você tem que estar cuidando, lapidando, corrigindo rotas, recomeçando, porque acaba sendo o nosso desafio, acaba sendo, né, o grande instrumental da nossa humanização. Então, eu sou fruto da crença de muitas pessoas que a educação era um instrumento de transformação social, era um instrumento de qualificação humana, de potencialização, né, daquilo que dos nossos dons. Então eu sou fruto de um conjunto de professores, educadores, meus pais, meus irmãos, amigos, né, eu sou fruto de um tempo que a gente precisava sair de Pedro II para se qualificar em termos de graduação, especialização, mestrado, doutorado. E agora a gente tem o desafio de, em Pedro II, poder possibilitar, né, pela educação, essa transformação de tantas vidas. Então, eu me sinto agraciado, me sinto felizardo de ter tido tanto apoio, de ter tido tantas pessoas na minha vida, tantos anjos, né, que me puderam, com exemplos, com teorias, com ensinamentos, pudessem estar guiando minha vida para que, de alguma forma, eu pudesse aprender e poder também ser um instrumento desse mesmo processo. Isso é muito bonito. Agora sim, você estudou aqui em quais colégios aqui em Pedro II?
o seu período Eu aqui? sou criado, no ensino fundamental é o Marechal Pires Ferreira, né, que a gente ainda hoje fica feliz sobre agora que vai ser revitalizado como uma casa de cultura. Então, sou do ensino fundamental menor, como a gente chamava, né, de primeira a quarta série do Marechal. Depois eu fui para o Tertuliano Brandão Filho, estudei escola pública lá no Tertuliano Brandão Filho. E na oitava série eu fui para o deputado Milton Brandão, porque eu comecei a trabalhar na farmácia com meu irmão Mauro e o seu Valdivino, e aí trabalhava de manhã e de tarde e ia estudar de noite na farmácia. E depois, para fazer o ensino médio, foi que eu fui estudar em Parnaíba, na época no seminário, numa escola chamada Visão, e de Parnaíba foi Teresina, Fortaleza, Unesp São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, de lá para cá a gente andou aí um bocado. Pois é. A gente vivenciou muitas educações, né, como aprendiz. Pronto, essa minha pergunta, Nonatinho, é para poder chamar a atenção de alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo hoje, ou que possa nos assistir posteriormente no canal do YouTube, para ter essa referência que você estudou aqui, né? Esse seu potencial hoje floresceu, a semente foi plantada aqui, né? Saber esse referencial que a gente pode também chegar lá, aquele que está aqui hoje, estudando no Marechal não, porque o Marechal foi desativado, mas no Tertuliano Milton Brandão, o deputado Milton Brandão, eles têm essa referência também sua de que, olha, ele esteve aqui também sentado nesses bancos, então eu posso chegar lá também. Então essa minha pergunta era para frisar isso. Uma outra pergunta que se decorreu da primeira, mas você já respondeu quase que na sua totalidade, é o momento que você se encontrou com a educação, né? Você já começou a falar, onde você disse assim, olha, é isso que eu quero educar, essa é a minha vida. É interessante que a gente tem um quadro aqui na família, que meu irmão, o professor Jacó, né, eu devia ter 12, 13 anos, e o professor Jacó fez a Universidade Federal, o curso de Letras. E nossa família não tinha, na época, condições, né, também pela saúde dos nossos pais, de ir a Teresina para a solenidade de formatura. E ele trouxe a beca de Teresina e fez uma foto oficial da família. E eu tive até aí 12, 13, 14 anos de idade, não vou me recordar a data precisa, mas eu achei aquilo tão lindo, Mauro Júnior, que eu disse, cara, um dia eu quero isso para mim, que era a possibilidade, eu vendo a alegria dos meus pais, eu vendo a alegria dos meus irmãos, a alegria ali da Rua Irmãos Pereira, em ver meu irmão chegando, né, com a beca para tirar uma foto. É uma coisa de uma família simples, que tinha um primeiro irmão formado em universidade, né, que é o professor Jacó Silva, e aquilo me encantou, aquilo realmente ficou guardado no meu coração, e eu sempre, né, depois daí disse, cara, eu também quero isso para mim, e eu tive a felicidade em vida, né, de com meus pais vivos, na minha formatura de Direito, poder também trazer a beca e tirar foto com meus pais e com meus irmãos, que era um pouco aquele sonho que eu estava executando para mim mesmo, né, daquilo que eu, adolescente, imaginei. Mas eu tive uma formação no seminário católico, né, passei 6 anos, onde há toda uma educação voltada tanto para os estudos, quanto para a oração, quanto para o serviço. Então eu tenho uma base que eu sou muito grato, né, a todo esse aparato que eu tive durante 6 anos da minha vida, né, de 15 a 21 anos, dentro de uma estrutura de um seminário, onde eu pude perceber o contato com os livros, de passar dia estudando, de biblioteca, né, de partilhar conhecimento com os colegas. Então, basicamente, essa experiência de vida que eu tive, né, onde tinha já o elemento educacional muito forte, né, o cuidado com o estudo muito forte, e isso me ajudou a ter disciplina, me ajudou a ter foco e me ajudou a desenvolver alguns sonhos e realizá-los. Então, eu, além de ter o apoio sempre da minha família, dos meus irmãos, não só apoio moral, mas apoio financeiro também, para que eu pudesse me manter em Teresina, me manter em Fortaleza, fazendo os cursos que eu fazia, mas também aquele apoio moral, dizendo, olha, você está fazendo a coisa certa, continue, né, vai em frente, esse é o caminho, e também encontrando sempre muitas pessoas, muito educadores que nos apaixonam. Eu acredito que todos nós aqui, todo mundo que está vendo essa live, tem um professor, tem um diretor, tem um colega que em algum momento diz, cara, essa pessoa te inspira, serve como exemplo, serve como modelo. Então eu fui construindo esses alicerces até o ponto que eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida, né? Tanto que quando eu me formei em Direito,
A advocacia não foi o foco para mim. Eu já estava como professor, como professor universitário, já estava fazendo carreira nas universidades para um concurso público, né? Eu acabei focando mesmo nessa verticalização do meu currículo, né, na minha profissionalização, nos meus estudos, e acabei não indo, né, para a carreira jurídica propriamente dita. Acabei indo para a docência, né, porque eu fui professor da UESP, do curso de Direito em Teresina, mas não para a advocacia propriamente dita. Pois olha, deixa eu lhe falar aqui, com essa introdução dessa sua paixão, desse seu início da educação, vamos aqui focar na questão da educação no Brasil. Como é que você faz uma avaliação do ensino público, do ensino no Brasil, público e o privado? Na verdade, o meu mestrado e o doutorado que estudo, ele tem um foco no ensino, né? O ensino de ciência e matemática, onde você pega várias dimensões, e também pela minha formação em filosofia, a gente acaba agregando conhecimentos e leituras. Nós temos uma dificuldade, primeiro ponto, primeira premissa, uma dificuldade muito grande de fazer uma educação contextualizada com a nossa realidade, onde aquilo que a gente aprende na escola, a gente executa na vida. Eu vou dar um exemplo concreto para dizer isso. A gente conhecendo, falando também aqui de direito, né, a gente conhece as leis de trânsito pela própria experiência do dia a dia, os sinais, que é um exemplo bem simples, verde, vermelho, amarelo. Né, a gente sabe qual é o correto, né, é ensinado, é instrumentalizado para isso. Mas lá na prática, muitos de nós, né, justificando por qualquer motivo, desconsidera isso. Eu dou esse exemplo para dizer, muitas vezes não é o conhecimento formal que nos apega, mas a nossa prática desse conhecimento. Se você pega, por exemplo, eu lembro que teve uma Copa do Mundo no Brasil, e os japoneses, quando terminaram os jogos, eles saíam, eles mesmos, catando os lixos, mesmo o lixo que não era dele. Eles saíam catando e colocando no saquinho. Quer dizer, todo mundo sabe que não se deve jogar lixo no chão. Você deve procurar, colocar no saquinho e colocar o lixo no lixo. Mas, vez por outra, você percebe as pessoas fazendo isso. Vai dizer que é falta de conhecimento? Então, o primeiro ponto que eu considero é que a gente precisaria avançar muito entre aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente pratica. Né? Entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Entre aquilo que a gente é orientado, né, reconhecendo do ponto de vista ético aquilo que o que se deve ser feito e realmente fazê-lo. Eu acho que ainda há uma distância muito grande entre a nossa formação educacional e aquilo que a gente vivencia. Isso vale para a nossa alimentação, isso vale para a nossa saúde, isso vale, né, para os conflitos que a gente tem de convivência, isso vale para todas as dimensões. Então eu vejo que essa dimensão de uma educação que atenda às nossas demandas de vivência de vida, né, não apenas cálculos, não apenas leitura, mas leitura de vida, né, eu acho que é um desafio que a gente tem hoje. A gente, nos últimos anos, a pandemia agravou a situação educacional pública no Brasil. Né? A gente pega dados agora de Enem, milhares de jovens a menos inscritos no exame que dá acesso à universidade. Se a gente pegar a matrícula também nos últimos anos, essas matrículas diminuíram. Né? Se a gente pegar, saiu agora há pouco tempo uma pesquisa em que o ânimo para estudar diminuiu no Brasil. Né? Os nossos jovens, pós-pandemia, têm mais vontade, mais emoção, mais intuito de buscar pela educação. Então é um desafio que a gente vai precisar enfrentar. E não tem outro instrumento, Mauro Júnior e demais amigos que nos escutam. Se você imaginar como nós queremos uma sociedade justa, digna, solidária, como nós queremos uma sociedade que possibilite um mercado de trabalho para a pessoa sem educação. Né? Sem uma educação, eu me refiro não apenas à educação da família, mas sem uma educação também da academia, da escola. Né? Como acessar um trabalho se eu não tenho uma formação profissional? Olha a dificuldade que é de um jovem, 16, 17 anos, a gente lembra de uma geração que nossos amigos iam para São Paulo, iam com a mão abanando, esperando que um amigo indicasse para um restaurante, que era o principal elemento de trabalho, mas ele ia normalmente lavar prato, lavar panela, até ele ascender anos e anos para chegar. Olha a diferença se essa pessoa aqui faz um curso profissionalizante. Ele pode até ir para São Paulo, mas ele vai com uma formação, ele vai com um estudo, ele vai com um diploma, ele vai com um conhecimento. Então, o grande elemento do conhecimento é que ele nos permite fazer escolhas.
né? Ele nos permite vivenciar melhor nossas experiências a ponto da gente poder escolher aquilo que nos identifica, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá um salário, mas aquilo que nos realiza também como pessoa, né? Se a gente consegue unir uma educação que nos possibilite sonhar. Eu vou ter que falar várias vezes desse tema com você, meu amigo. A gente precisa de uma geração que precisa acordar para sonho. A gente precisa sonhar acordado, né? A gente precisa acordar que pela educação nós podemos ascender, nós podemos melhorar, nós podemos, né, ter uma profissão, nós podemos ter um salário, nós podemos ser empreendedor, nós podemos passar num concurso pela educação, quer dizer, a educação sendo um instrumento. Então, a sociedade que se preza, ela precisa investir em educação, investir na formação de professores, né, melhorar o salário dos professores, melhorar a infraestrutura das escolas, né, melhorar a formação desses professores, trazer a família para dentro da escola, para que esse estudante possa perceber, cara, pela educação eu posso realmente ter uma vida que muitas vezes os nossos pais não puderam, né? Muitos dos nossos pais que né, não puderam ter uma educação formal, porque naquela época havia uma dificuldade, ensino médio quase não tinha nos municípios. O ensino médio no Piauí foi universalizado nos últimos 10 anos. Em todos os municípios terem ensino médio. No mais de 10 anos nós não tínhamos ensino médio no estado do Piauí. Universidades. Olha a dificuldade de um jovem de Pedro II e região, se não for o instituto hoje, ele vai fazer universidade aonde? Tudo bem, tem algumas opções de universidades privadas, mas eu estou falando de instituição pública. Ele vai ter que sair. E como é que sai, né? Quais as condições financeiras esse jovem vai ter, né, para se manter, né, em Piripiri, em Parnaíba, em Teresina, em Fortaleza? Né? Então, essa é uma dificuldade e que só a escola, chegando próximo dos jovens, né, da população, só uma escola estruturada, com bons profissionais, né, com bons equipamentos. Não se faz escola sem dinheiro, né? Você não faz uma educação de qualidade sem condições de qualidade. Né? Tanto que quando você tem uma escola com uma qualidade ruim, qualidade de funcionamento ruim, com professores que não ganham um bom salário, né, com um espaço que não seja adequado para o aluno aprender, sem livros, sem farda, sem transporte, é claro que esse aluno vai ter mais dificuldade. Então, o que a gente percebeu nos últimos anos, infelizmente, é que a educação no Brasil, ao invés de avançar, ela também, né, foi prejudicada pela pandemia, mas também prejudicada pela falta de recursos. Os recursos diminuíram nos últimos anos em termos de investimento para a educação. E é mais um desafio. Quer dizer, a gente precisa melhorar a estrutura, precisa melhorar a infraestrutura, precisa melhorar a formação, né, dos nossos professores, precisa trazer a família para dentro da escola, para trabalhar em conjunto, para não haver aquela ideia de que a escola vai educar meu filho. Não, a escola vai escolarizar meu filho. Né? O ideal é que a família educasse o filho e a escola escolarizasse o filho. E às vezes há se confunde esses elementos, onde o pai também, por falta de formação, por falta de uma educação que o possibilite, ele acaba, né, sem ter essa base para ajudar nesse desafio. Mas eu vejo com preocupação o momento educacional brasileiro. A gente está vindo aí de 2 anos de pandemia, né, que deixam um estrago não só com, né, a memória de tantas pessoas que faleceram e que adoecem e que nos preocupam, todos nós, mas deixam um estrago também na nossa capacidade de avançar num sistema de educação público com maior qualidade. Né? Então, a gente precisa renascer, recuperar, renovar, né? E aí tem que falar de esperança, tem que falar de sonho, porque a gente vai ter que recomeçar muita coisa no processo educacional brasileiro pós-pandemia. Eu trago um dado aqui para você também, para a gente analisar, porque assim, na educação pública, privada, federal, a gente sempre viu um certo valorização dos professores. Por exemplo, o Instituto Federal não é que pague melhor, mas paga bem o professor em relação e também exige a qualificação de mestrado, doutorado e tudo. No Brasil, quase 2 décadas já, desde a criação do Fundef, depois foi Fundeb e agora Fundef de novo, se investiu também muito dinheiro na educação. Educação do ensino fundamental, né? Agora com investimento também, uma designação de verbas para a educação infantil, porque lá atrás se imaginava que o investimento em educação infantil não era prioridade, né? Que menino só ia rasgar papel, quando na verdade nós temos que cuidar da base, começar na base, já introduzindo matérias, conceitos, para que ele possa, quando chegar no ensino fundamental e médio, possa se desenvolver.
Mas eu vejo assim, infelizmente ainda os recursos, pouco ou não suficientes, mas apareceram. E o que a gente viu muito no Brasil ao longo desses anos foi muito denúncias de corrupção. Esse dinheiro não chegando na ponta, né? Que eu também acho que é uma má gestão desses recursos, embora que seja aqui, não vou discutir se é pouco ou suficiente, mas existe uma má gestão. Porque, como você disse, a educação é que transforma, né? Então a gente fica preocupado nessa ponta, como chegar. Porque o que a gente vê hoje, você disse um dado muito importante, esse desestímulo do estudante, né? Você vê a escola municipal estadual sendo esvaziada a cada ano, né? A cada ano o número de professores, o número de alunos diminui cada vez mais. E a qualidade desses alunos também. Você também no Instituto deve ter feito isso, a qualidade do aluno que chega para você. Embora que passe de um processo seletivo, mas ele ainda chega com dificuldade lá com você, né? Então o que a gente vê hoje é essa substituição, como você disse, de quem educa e quem escolariza, né? A família, que esse é um tema recorrente quando a gente está discutindo educação, é que muitas vezes a família abandonou o filho à sorte, jogou lá para a escola, para o professor tomar de conta. O professor tenta ali juntar o que chega para ele, mas ele devolve para a família, né? E aí é onde eu quero lhe perguntar, essa mudança de ensino integral é a solução? De regime integral, a criança entrar de manhã e sair à tarde, essa mudança ela é importante para esse perfil dos alunos? Você fez uma análise histórica muito pertinente, Mauro Júnior. O Fundef, ele deu, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, um primeiro passo para um sistema educacional brasileiro que pudesse contemplar a educação fundamental, que depois foi complementada com o FUDEB, chegando na educação básica. Né, porque exatamente, você não vai colher aquilo que não foi plantado. Então esse sistema de investimento ele melhorou o acesso à educação, né, à época foram sinais positivos. Mas eu particularmente tenho um pensamento de que 3 áreas no Brasil precisariam ser federalizadas. Devia ser federal. Educação, saúde e segurança. Exatamente porque quem capta recurso de impostos, taxas, contribuições, etc., é o governo federal. Então, quem tem o capital de investimento é o governo federal, muito maior do que estados, muito maior do que o município. Então, se você federaliza as escolas, já imaginou, você tem um Instituto Federal, quem conhece o Instituto Federal sabe o que eu estou dizendo. Você tem escola com uma estrutura de universidade, mas funcionando para o aluno do ensino médio integrado. Entende? Imagina se nossa saúde é federal. Quando você vai para um hospital federal, você percebe a diferença da estrutura. Imagina se as nossas polícias são federalizadas. Você vai para a Polícia Federal, você sabe que o formato é diferente em salário, em equipamentos, em modus operantes, em infraestrutura. Então, acho que quando o Brasil avançar para a federalização dessas 3 áreas, nós teríamos muito mais recursos e mais condições. A gente sabe que o Brasil ainda é um país que precisa trabalhar muito o elemento de ética. Você tocou num ponto. Há um ralo no Brasil que é a corrupção, né? É um ralo, né, que se não for fechado, esse recurso que sai, ele não chega na fonte, a quem mais precisa. E se não chega a quem mais precisa, você pode aumentar dinheiro na educação e você não tem o beneficiário sendo o grande elemento ali do objeto do recurso. Então, os sistemas de controle, para nós, federal, é um sistema muito mais bem elaborado, né? Os tribunais, os elementos de controle, né, são mais rigorosos, digamos assim, né? Nós mesmos, o tempo todo, precisamos estar mandando um relatório, sofremos auditoria, somos acompanhados por controladoria, tanto interna quanto externa, Tribunal de Conta Federal. Então, é claro que você diminui a possibilidade de que esse recurso seja objeto de algum tipo de fraude, algum tipo de corrupção. Mas é preciso que a gente trabalhe também essa capacidade de gestão. Não adianta eu pegar rios de dinheiro e dar para quem não sabe gerir. Então eu preciso ter também uma capacidade de fazer o dinheiro chegar lá na fonte, lá onde mais precisa. Então, quando a gente fala, as escolas públicas, a próprios institutos, mais de 70% da nossa rede são alunos com vulnerabilidade, são alunos que recebem per capita um salário por mês, né? Até menos de um salário por mês.
Então, olha o público que é atendido nas escolas públicas. Realmente é um público carente, é um público que precisa, né, da educação para que possa alavancar uma vida social. É diferente de alguém que tem condições, né, de capital financeiro, que coloca um filho em uma escola privada, em uma estrutura privada, e aí a gente sabe que tem esses diferenciais. Mas esses 3 pontos eu gostaria de destacar, né? Quando você tem elementos de onde o governo federal investe em educação, né, investe com qualidade, e essa qualidade chega lá na ponta, o aluno da zona rural sonha, porque ele quer ser doutor, ele quer ser doutor advogado, ele quer ser doutor médico, ele quer ser doutor professor, porque o aluno da zona rural, ele tem as mesmas ambições, os mesmos sonhos, e ele tem as mesmas potencialidades. E se ele tiver uma educação fundamental que o possibilite chegar, ele vai chegar mais qualificado, por exemplo, para o instituto, e vai sair mais qualificado para a universidade. Me permita dar exemplo, nós temos 12 alunos, que eu cito como exemplo, como modelo, que são egressos do nosso curso superior de biologia. E a maioria deles são da zona rural, né? E eles terminaram o curso de biologia e foram aprovados em mestrado, né? Todos para fora, né? Natal, Ilhéus, Universidade Federal de Minas Gerais, né? O menino mandou um vídeo de Minas Gerais dizendo, olha, eu sou da zona rural, onde é que eu estou? E coloca a foto lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que é referência. Mas, observe, porque ele teve a oportunidade, né? Ele teve uma equipe de professores que o motivou, que acompanhou, um laboratório que deu condições, né? Uma escola que permitiu que ele pudesse sonhar. Mas se essa escola não chega a esse aluno, se o aluno não chega a essa escola, como é que ele vai sonhar? Como é que ele vai valorizar uma educação que ele desconhece? Como é que ele vai sonhar na possibilidade de um concurso público se ele não tem os conhecimentos necessários? Como é que ele vai pensar em entrar na universidade se ele não tem esses conhecimentos necessários para acessar a universidade? Então, eu particularmente entendo que o Brasil deverá avançar numa federalização, não é só apenas mudar o nome, né, de educação municipal, estadual, federal, não, mas é realmente o investimento, né? Aquilo que se investe com qualidade, e sim, deve melhorar o sistema de controle, o sistema de acompanhamento, porque o nosso Brasil arrecada muito imposto, né? Nosso problema não é de arrecadação, nosso problema é como é que esse imposto volta para a população, né? Então, essa volta, né, do imposto para um serviço de qualidade, ninguém quer pagar, Mauro Júnior, uma escola privada se você tem uma escola pública de qualidade. Ninguém quer pagar um hospital privado se ele é bem atendido lá no hospital público. Ninguém quer pagar uma segurança privada se a polícia militar, a polícia, né, civil, se a polícia federal tem uma estrutura de trabalho que lhe garante segurança. Muitas pessoas procuram os trabalhos privados porque não tem, muitas vezes, o reconhecimento de que esses serviços funcionem a contento. Mas se eles vierem a funcionar, nenhum de nós vai procurar o privado. Nós procuramos o público, porque é fruto dos impostos que nós pagamos. Então, eu particularmente entendo que realmente a gente precisa melhorar essa capacidade de recurso, mas não apenas volume de recurso, mas um recurso qualificado, um recurso, né, acompanhado, um recurso honesto, né, onde você possa comprovar como ele está sendo feito, porque o resultado vai sair. É inevitável. Todo setor que tem investimento, que tem um trabalho sério, o resultado sai, né? E não é mérito de quem esteja, é obrigação de quem esteja, né? Quem está como gestor, eu sou só um exemplo, mas tem uma equipe toda, né? Toda uma equipe honesta, o trabalho honesto vai sair, entende? Não há espaço para você negociar nada, não há espaço para porcentagens de empresa, não há nem contato com a empresa, né? Então você já quebra o vínculo, a empresa participa da licitação, ganhou, ela executa o serviço. Isso faz com que o trabalho seja transparente, seja honesto e os resultados comecem a sair. Então, eu particularmente vejo, o Instituto é um exemplo, porque eu estou há 17 anos, trabalho, né? Mas é também um exemplo porque nós, esse tempo todo, graças ao trabalho de toda uma equipe, nunca sofremos nenhum tipo de notificação, né? Então, significa que todo o trabalho feito pela equipe é um trabalho honesto e que os resultados saem. Mas eu falo nisso não, né, como falsa humildade, mas para dizer que isso é obrigação, né? É obrigação nossa, né, prestar conta com o nosso aluno sonhando, um sonho dele lapidado, onde ele possa estudar onde ele quiser, onde ele possa, né, seguir a vida dele, tendo a educação, repito, a educação como instrumento de base. A partir dali eu faço minhas escolhas.
A partir da educação, eu faço minhas opções. A partir da educação, eu digo, não, eu não vou usar droga. A partir da educação, eu digo, não, eu não vou prostituir. A partir da educação, eu digo, não, eu não vou ser corrupto. A partir da educação, uma vida sem princípios deixa a gente muito fácil. Qualquer cantada, a gente cai. Mas quando você tem um princípio, por exemplo, né, a gente escuta dos pais, seja honesto, seja honesto, seja honesto, vai chegar um dia que você tem a oportunidade de ser desonesto. Mas aquele princípio foi internalizado, ou pelo pai, ou pela escola, né, ou pela pessoa, a ponto que você vai dizer, bom, ser honesto não é mais uma opção, é uma necessidade, eu preciso ser honesto. Sem isso eu não consigo avançar. Com certeza. Olha, você disse um ponto muito importante, essa mudança de mentalidade que eu vejo, e eu quero aqui até pedir permissão para você de registrar para os nossos ouvintes aqui, nossos internautas, a minha ida aí ao Instituto Federal, como eu tive o prazer de conhecer as estruturas, os laboratórios, o corpo docente, né, do Instituto, ver a qualidade da prestação de serviço educacional, e eu frisei para você, naquela época, eu disse assim, olha, o município de Pedro II vai ter duas histórias, antes e depois do Instituto. E hoje é realidade. Você acabou de dizer, nós temos 12 egressos do IFP que já estão aí despontando na educação país afora. E como eles, tem vários outros também que estão cedendo por essa oportunidade. O que eu também noto, e aí eu faço uma crítica não pessoal, mas uma crítica de visão, é que não se investe na qualificação do professor para que ele possa empreender resultados na escola municipal e na escola estadual. Pedro II, por exemplo, quantos mestres nós temos? Né? Quantos mestres nós temos à disposição para replicar esse ensinamento, esse conhecimento que eles têm na sala de aula? Como é que você valoriza o professor? Estimulando através de resultados e de premiações, né? É o princípio administrativo da eficiência. Ganha-se mais quem mostra mais resultado. E o que a gente vê aqui, infelizmente, ainda essa educação, fora os programas que são obrigados a cumprirem de ordem federal ou estadual, mas não a inovação efetiva do movimento de educação. Eu posso estar aqui errado, mas eu desconheço o Plano Municipal de Educação. Não é? Uma coisa mais efetiva, uma união maior. Eu fiquei muito feliz que eu vi uma reportagem onde o município firmou ou está firmando uma parceria com o Instituto para essa qualificação. Eu acho que essa união, começando do Pedro II, essa união entre as instituições de ensino, primando pela qualidade, seja ela pública, privada, seja ela federal, estadual, municipal, mas precisa ter uma consciência de que, se não tiver essa união no propósito, todos irão perder lá no futuro. Né? E aqui, você... Só aproveitando esse ponto, em primeira mão aqui para você, para os nossos, né, amigos que nos acompanham, hoje começou a inscrição de uma especialização em docência de educação profissional e tecnológica gratuita no IFP, Campus Pedro II, né, exatamente com oportunidade de 40 vagas, né, exatamente para que professores, claro, graduados de todas as áreas, mas especialmente a avaliação de currículo, né, professores possam fazer essa verticalização. Há pouco tempo nós começamos um curso em parceria com a Universidade Federal, que é um curso superior em pedagogia, né, são 78, né, pessoas de Pedro II e região estudando no campo ao final de semana com professores da Universidade Federal, né, são 2 exemplos e mais especializações vão chegar, exatamente porque a gente observa que, de um lado, você precisa ter professores qualificados e motivados. Eu acho que se perdeu muito, né, quando houve aquele aumento de 33%, né, se perdeu muito em debates que não eram o momento, né, porque, na verdade, era o momento que eu entendia de se dar o aumento, porque nós estávamos vindo de uma pandemia, onde o professor voltaria motivado, né, por um direito, por uma legislação que permitiu esse aumento. Quando você não dá ou não dá no momento, ao invés de ser um ganho espiritual, é uma briga de ego, muitas vezes. E eu entendo a questão financeira,
mas eu entendo que perdeu-se uma oportunidade, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, dessa concessão ser realmente automática. Porque era um momento exatamente, imagina, os professores vêm de 2 anos e trabalharam muito. É ilusão, é uma falácia pensar que nesse momento de aulas remotas o professor não trabalha mais, né? Porque ele vai ter que ser um editor de vídeo, ele vai ter que ser um design gráfico, ele vai ter que, né, gravar a aula, ele vai ter que editar a aula, ele vai ter que postar a aula, ele vai ter que fazer atividades. Quer dizer, então, é ilusão se imaginar que nesse momento os professores, ou da rede estadual, municipal ou federal, não, vão ficar em casa, não vai trabalhar. Se trabalhou e trabalhou muito, foram também guerreiros nesse sentido, mas eu imagino que esse aumento que era considerado era um aumento importante também para a autoestima. E na rede federal a gente tem isso. Quanto mais eu ascendo, mais eu verticalizo, isso é, se eu sou graduado e faço uma especialização, meu salário aumenta. Se eu sou especialista e faço um mestrado, o meu salário aumenta. E se eu tenho um mestrado e faço um doutorado, o meu salário aumenta. Tanto que isso gerou na rede federal realmente uma procura de qualificação pelo trabalho, mas também uma procura de qualificação porque era o elemento de mudança salarial. Então, infelizmente, isso existe no Estado, existe no município, mas eu acho que os valores não são tão atrativos. Né? Os valores, o quanto essa mudança significa de salário. Porque esse elemento é também um elemento importante. A gente não pode negar que você imaginar um piso de 3 mil para um professor que trabalha antes para preparar a aula, trabalha durante a aula e trabalha depois da aula, né, é um salário insignificante, né, para um profissional de tamanha importância social. Então, se a gente pensar um piso como esse, que é o menor valor, mas acaba sendo o valor, na prática é isso que acontece, né, se briga até para chegar, né, para conceder o valor. Imagina, se nós tivermos melhores salários, mais condição, inclusive, para o professor se qualificar, comprar livro, fazer curso, investir em si mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa que, do ponto de vista político de gestão, precisa melhorar bastante, sobretudo em redes municipais e rede estadual. Nós também, no Estado, eu lembro que eu trabalhava lá, o número de mestres e doutores é muito pequeno, né, na rede estadual. Por quê? Porque a política da rede estadual e das redes municipais como um todo não dão esse salto, né, salarial, esse salto que motiva o professor a ele sair de uma graduação e fazer uma especialização, fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer uma carreira. Né? Então, o campus tem identificado essa situação, a gente tem trabalhado algumas especializações, né, alguns cursos voltados para a formação de professores, porque a gente sabe que esse professor que vai lá para a rede municipal e estadual é também aquele que vai fornecer os estudantes para a nossa escola. Então, acaba sendo um círculo virtuoso. Não é vicioso, é um ciclo virtuoso. Se um professor vem para o campus com uma qualificação, ele volta para a sala de aula do município, ele volta para a sala de aula do Estado e volta melhor qualificado. Se ele volta melhor qualificado, o aluno vai ter mais condições de também se autoqualificar e, com certeza, quando ele vier para o IFP, né, que é o que está acontecendo, a gente tem sempre 120 vagas, tivemos 180 inscritos na última seleção do ensino médio, né, é sempre nessa tentativa de que os alunos cheguem melhor qualificado possível. E a gente sabe que há uma dificuldade, muitas vezes, no nível que ele chega, para o nível que a escola precisaria que ele estivesse. E aí a gente tem que voltar um pouquinho, né, compreendendo essa situação, voltar conhecimentos, recomeçar para que ele vá aos pouquinhos avançando e chegue no nível que ele merece chegar. Essa visão nossa, dessa união que eu lhe falei, né? Essa união de todos pela educação no âmbito municipal. E eu pensava, me estimulava, assim que eu retornei aqui para Pedro II depois de concluir o nosso curso superior, era ver Pedro II uma cidade universitária, uma cidade onde respirasse educação, uma cidade onde respirasse educação superior e de um fomento de profissionais, porque a gente vê, mesmo diante de tanta dificuldade, a gente vê grandes profissionais que são formados aqui, né? Que não, se não forem totalmente aqui, mas que 80% da sua formação é pelo que nós temos aqui à disposição. Mas aqui há essa grande falha ou dificuldade da gestão a nível de educação, né? Se contentam com pouco, se contentam de fazer o mesmo do mesmo sempre. Não avançam, não transformam.
E eu acho que é isso que estaria faltando. Mas a gente fica feliz de ver ainda essas iniciativas, de transformar. Muitos professores são muito assim, dedicados, professores, tanto da rede municipal como da rede estadual. Eu concordo com você disse, que eles trabalharam muito mais no tempo da pandemia, né? Muitos deles fizeram cursos. A minha própria mãe, que é uma professora, ela fez mais um curso ainda, ela é pedagoga, né? Psicopedagoga, ela fez mais um curso. Ela esteve conosco no campus fazendo um curso de Libras, viu? De Libras, ela é uma eterna estudante, ela estuda, ela gosta demais, e assim como ela tem vários outros exemplos. É essa motivação da educação e dessa transformação que nós estamos debatendo aqui, é que nos fortalece e nos dá essa esperança de ver ainda Pedro II transformada. Eu também compartilho com você desse sonho de uma cidade universitária, né? Porque quanto mais jovens estão na universidade, mais perspectivas, né, de melhorias em todas as dimensões para a cidade, para as famílias, né? Eu também corroboro com você nesse sentido. Hoje o campus Pedro II ele tem uma entrada no Enem Sisu de 120 vagas. São 40 vagas para biologia, 40 que é uma licenciatura, 40 para o curso bacharelado em administração e 40 para um curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistema. São sempre Enem Sisu. Então, de novo, esse ano vai ter o Enem, então nós já temos garantido 120 vagas. Mas, só para você ter uma ideia, a gente chegou a ter uma procura maior de que 700 estudantes para essas 120 vagas. O que a gente fez? Significa, nesse ano foram mais de 500 jovens, né, estudantes, procurando 120 vagas no campus Pedro II. Mas você observa, significa, eu tenho uma quantidade de vagas muito inferior à demanda. O que a gente fez? Procuramos a Universidade Federal, procuramos a Universidade Estadual, criamos no campus Pedro II um polo EAD, um polo AP, Universidade Aberta do Brasil, para cursos superiores e especializações, só que naquela modalidade de aula sexta à noite, sábado de manhã e de tarde, onde permite a pessoa que trabalha, a pessoa que, né, já tem uma profissão, quer se qualificar em outra, etc. Né? E nós temos, funcionando no campus nesse momento, o curso de turismo, um curso de espanhol, um curso turismo pela Universidade Federal, espanhol pela Universidade Estadual, pedagogia, são 78, né, pela Universidade Federal, funcionando no campus. Está hoje inscrição aberta para uma especialização em docência superior, em docência de educação profissional e tecnológica, mais 40. Então, se eu contabilizar isso aqui, nós estamos chegando a 400 vagas de nível superior. Né? Fora aprovado já, em primeira mão também para vocês, pela CAPES, né? Curso de inglês para o início do ano, né? E curso de matemática. Também porque a gente sabe que matemática é um dos nossos gargalos na educação básica como um todo. E com isso a gente quer o quê? Como nós temos demanda nesse perfil, a gente hoje já não está tendo espaço. O reitor esteve conosco no final do mês para a formatura do curso de administração, nós solicitávamos mais sala de aula, porque nós estamos realmente o campus já não consegue. Vamos abrir agora 4 cursos, que é para um público muito especial, que eu sei que você tem muito carinho, então me permita dar as boas notícias também, mas nós vamos abrir duas turmas de gastronomia, uma para jovens e adultos, já ia perguntar sobre isso. Apenas o ensino fundamental, ele vai poder fazer um curso técnico integrado ao médio de gastronomia, um curso novo, aprovado por campus, um curso subsequente de gastronomia, né, que é aquele que terminou o ensino médio ou está fazendo o ensino médio, um curso técnico de administração e um curso técnico de guia de turismo. Nós já tivemos uma turma de guia, né, 2015, 16, 17, e agora a gente volta com uma nova turma, porque a gente observa que o mercado absorveu a turma que formou, então a gente precisa qualificar mais. Fora isso, a gente tem nesse eixo uma turma de restaurante e bar funcionando e uma turma de eventos funcionando. Se você imaginar, nós estamos falando aí de 5, 6 cursos em um eixo de muita profissionalização e empregabilidade. Né? Você pega gastronomia, eventos, restaurante, bar, guia de turismo, né, espanhol, inglês, você está gerando para Pedro II uma mão de obra qualificada. Exatamente, para que permitam aqui mesmo, ou em Teresina, ou onde quer que essa pessoa vá, né, o curso de guia tem uma carteira do Ministério do Turismo Nacional. Entende? É uma carteira profissional, realmente, de nível latino-americano. Então, o que a gente considera com isso? De um lado,
cursos para os jovens que vão fazer o ensino médio e vão para o Enem. Por outro lado, especializações para quem já tem curso superior. E, por outro lado, cursos profissionalizantes, que pega as pessoas que precisam do mercado de trabalho. Você pega os jovens nessa idade, ele precisa trabalhar, ele quer trabalhar, né? Ele precisa contribuir com a renda da família. Então, são cursos de 1 ano e meio. Imagina, 1 ano e meio, ao invés de ir lavar prato de São Paulo, eu brinco muito com isso, porque nossa geração, muitos foram, né? Ele vai com um diploma do Instituto Federal de um curso de gastronomia. O cara, ao ver esse diploma e ver a disciplina que ele estudou, dificilmente ele vai pôr alguém qualificado para lavar prato, o que é muito digno, mas com certeza ele pode colocá-lo já em uma situação, né, de ser um maître, de ser um garçom, de ser um bartender, enfim. Ele vai com conhecimentos para lavar pratos, mas também para fazer muitas outras atividades que rendem um salário melhor. Porque a gente considera, como é que você imagina Pedro II, eu sei que você vai tocar nisso, que eu acho que esse discurso de Pedro II tem potencial turístico, a gente devia acabar com essa falácia, porque essa questão de potencial turístico está passando o tempo e nós estamos perdendo muitas oportunidades. Muito bem. Né? Pedro II não pode ficar refém do Festival de Inverno, tenho dito isso. Né? É muito pouco para uma cidade com o que existe aqui de encantamentos. Né? Todos os nossos professores técnicos, muitos já estão comprando casa, morando em Pedro II, pelo clima, pelo acolhimento do Pedro IIense, né? Pelo custo de vida e pela maravilha da natureza, né, que a gente tem. Então, essas possibilidades, elas precisam agora ser transformadas em ato. Existe o filósofo chamado Aristóteles, que ele fala desse conceito de ato e potência. Né? O ato é o ser em si, a potência é o que esse ser pode vir a ser. E Pedro II não dá mais para falar que tem potência para turismo. Está confirmado, nós somos uma cidade que precisa ser ato. Né? Nós precisamos, em ato, potencializar esse discurso, mas com realidades. Quero parabenizar o evento que teve de Jazz e Blues, né? Não precisa ficar refém do Festival de Inverno, é possível um evento como esse. Festival da Tendência, né? É possível um carnaval não de trio elétrico, mas imagina o carnaval da família, um carnaval de pracinhas durante o dia, né, para as famílias poderem se abraçar, levar filhos. Eu acho que todas essas possibilidades, elas precisam serem realizadas para que a gente saia desse discurso de Pedro II como potência, mas Pedro II como ato. Professor Nonatinho, você é uma potência, né? Em todos os sentidos. Eu quero lhe agradecer aqui, nós estamos chegando ao final, tem assunto aqui para a gente passar 10, 15 lives aqui conversando, né? Mas aqui já surgiram muitas ideias na minha cabeça, eu quero conversar com você depois sobre essa questão da gastronomia, do turismo, dos guias de turismo, que a gente também tem uma empresa aqui, a Nova Canaã Eventos também, a gente é um apaixonado por essa situação. O Pedro II tem que profissionalizar sim o seu turismo, né? Nós não temos uma potência, nós somos uma potência no turismo, estamos caminhando aí, mesmo sem organização, mas nós estamos caminhando, dando exemplo para o Piauí, que o maior festival que o Piauí tem hoje é o Festival de Inverno, mas nós temos muitas outras coisas ainda a oferecer para o turista do mundo, não é? Mas nós precisamos aqui de infraestrutura, melhorar nossa infraestrutura, melhorar a nossa rede de hotelaria, que infelizmente ainda deixa muito a desejar, mas nós temos motivação para poder mudar essa realidade. Aqui tinha assuntos para a gente falar sobre o IFP, você já falou aqui, sobre os cursos, você já deu uma introdução aqui, muita coisa boa você falou, e nós estamos chegando ao finalzinho, eu quero lhe agradecer de coração. E sempre quando eu termino aqui, Nonatinho, eu peço ao nosso entrevistado que deixe a sua mensagem de otimismo, de fé, de transformação para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que irão nos ouvir, de dizer que vale a pena sim você lutar, vale a pena você se esforçar, vale a pena você ser do bem, porque é muito importante essa luta que você faz, para engrandecimento não só de você como cidadão, mas de toda a humanidade. Fique à vontade, meu amigo, para concluir aqui a nossa conversa. Eu tive, doutor Mauro Júnior e amigos, uma graça muito grande, né? Eu saí com 14 para 15 anos de Pedro II para fazer esse meu trajeto acadêmico existencial e pude voltar depois, já a convite do reitor na época, para gerir o campus Pedro II. Então, eu recebo todos lá. Você já nos visitou várias vezes e mais uma vez é sempre bem-vindo.
com muita alegria. Eu recebo como cidadão pedro-segundense, né? Eu não recebo nem como diretor, nem como, né, autoridade. Eu acho que das minhas titulações, uma das que mais me orgulha é ser filho da dona Adilina e do seu Antônio Jacó, da seu Antônio Pereira, né? Ser irmão dos meninos Silva. Então, ser pai do Rainan, da Isabela, do Enzo, isso é meu grande orgulho, né? Então, eu estou no campo, literalmente, eu acho que é esse termo mesmo, né? É um servidor público, é alguém que tem uma preocupação, claro, de cidadania muito grande, uma preocupação humana muito grande, pela minha formação humanística, não era para se esperar nada diferente, mas eu também entendo o desafio que isso é, né, o desafio que nós temos. Nós estamos literalmente recomeçando o campus, pós-pandemia, com toda humildade, com toda paciência, com todos os desafios que essa pandemia nos trouxe. Nós estamos literalmente recomeçando, sabendo que a gente tem muito ainda a melhorar. É um campus novo, recente, mas hoje a gente já beira a mais de 1.000 pessoas no campus, né? Isso faz uma diferença tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, né? Porque tanto cursos presenciais, cursos à distância, somos mais de 100 servidores federais no campus, entre professores, técnicos e a equipe terceirizada. Então a gente já tem um capital humano, né, sendo objeto de autoqualificação. Eu quero agradecer ao Dr. Mauro Júnior, e Mauro Júnior como amigo, que a gente já tem uma fraternidade desde muito tempo, né? Abraço aos seus irmãos, que também são amigos, seus pais são muito queridos, e também parabenizá-lo por esse espaço, né? Você traz um espaço para discutir o direito. Eu sou um dos defensores, doutor, que o ensino jurídico devia ir para o ensino fundamental e médio. Eu sou um crítico da gente imaginar que um cidadão, né, com esse conceito de cidadão, só vai ver uma disciplina de direito na universidade e depende do curso ainda, né, porque muita gente se forma na universidade sem ter visto uma disciplina jurídica, né? Então eu tenho falado muito que está na hora de, no ensino fundamental, ter uma disciplina de direito, né, de uma disciplina no ensino médio, ter disciplinas jurídicas, porque é ela que vai nos permitir conhecer os direitos, e não tem como ser cidadão sem conhecimento jurídico, né? Não tem como a gente lutar por os direitos sem conhecer, né? O direito é luta, né, como diz já o Shelley. Mas eu quero agradecer a sua amizade, o espaço, agradecer aos amigos que estão conosco e aos que virão ainda essa live, dizer que eu estou sempre à disposição, aceitando nos ombros de um pedro-segundense, né, o encantamento e também o desafio, né? Há muita responsabilidade nesse cargo, mas eu quero agradecer a todos os colegas da gestão do IFP, a todos os professores, a todos os TAIs, a todos os terceirizados. É um campus realmente muito bonito, é um campus que está aprendendo, né, uma criança ainda, né, com 10 anos, dia 5 de dezembro a gente completa 10 anos, e como escola é pouco tempo, né, como escola é um aprendizado constante, a gente aceita esse desafio. E para finalizar, eu queria sempre explicar por que a gente adotou o slogan. Não era comum no IFP ter o slogan, na rede federal toda não tem, é só o nome da cidade, Campus Pedro II. E a gente adotou aqui o slogan Uma Joia de Campus. Olha o tamanho do desafio, né? Parece ser muito ousado, né? Porque se não funciona bem, que joia é essa, né? É fácil a crítica. Mas eu lembro que quando isso foi constituído, é por um elemento muito simples. Nós aceitamos nos autolapidar, né? Muito bem contextualizado com Pedro II da Opala e com tantas joias e artesanato. Nós aceitamos recomeçar, nós aceitamos pedir perdão, né? Nós aceitamos ter humildade suficiente para dizer, não foi tão bom ainda, vamos fazer de novo, né? Não consegui atingir meu nível, vou tentar de novo, vou estudar mais, vou me qualificar mais. Então é esse o elemento de ser joia. Não é que sejamos perfeitos, não somos, mas nós aceitamos esse desafio. Todo dia quando acorda, essa frase vem, sim, como é que está a joia? E como é que a gente faz, né, esses nossos alunos que nós chamamos de joias, lapidarem os próprios sonhos deles, para que um dia possam estar celebrando as conquistas, tá bom? Então, muito obrigado, deixo aí meu abraço a todos os amigos, estou vendo o nome de alguns amigos conhecidos, forte abraço a todos, beijo Rainan, meu filho, Isabela Vitória e o Enzo, beijo aos irmãos Silva, que são meus parceiros eternos, e a família Benício, meu grande abraço, e grato, meu amigo, pela oportunidade, espero ter contribuído nesse momento, né, e que mais momentos a gente tenha, para que a gente possa discutir, dialogar, aprender, né, e recomeçar sempre. Um abraço e que Deus seja louvado sempre, meu irmão.
Amém, meu irmão. Tudo de bom. Forte abraço. Abraço.